Boa noite. Vamos falar um pouco do mercado financeiro, né? Em relação ao fluxo, o estrangeiro e o local, né? O estrangeiro, normalmente os dados que são divulgados pela B3, né, mais precisamente falando, dá uma distorção um pouco do estudo que nós fazemos, porque o nosso estudo ele rastreia os fundos de investimento que tem sua performance atrelada ao índice, né, e a posição de bancos estrangeiros e corretoras estrangeiras, enfim. E a B3 ela tem um pouco de diferença. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa diferença para os inscritos do nosso canal, até para eles terem um entendimento de como que funciona esse processo, né? Por exemplo, a B3, os dados que é divulgado pela B3, ele vai dar uma diferença porque ali tem alocação de estrangeiros por renda fixa, operações de hedge, enfim, mercado futuro. Então é uma visão mais ampla de todo o fluxo estrangeiro e a nossa análise ela é um pouco mais específica. Na minha opinião, ela é até melhor, porque ela vai rastrear, né, vai mitigar ali realmente onde estão o fluxo dos grandes players em determinadas ações, enfim, e a gente consegue, né, depois fazer um parâmetro geral de toda essa alocação em bilhões nesses fundos de investimento que tem sua performance atrelada ao índice. Eu gostaria que você comentasse um pouco para os inscritos, gerente, tudo isso que eu estou falando, né, em relação à abordagem de fluxo do estrangeiro e de repente essa diferença que o nosso estudo acaba tendo em relação ao dado que é divulgado pela B3. Com certeza, Fábio. Essa diferença é bem interessante e vale muito a pena explicar para o pessoal. Os dados divulgados pela B3 geralmente incluem um panorama mais amplo do fluxo estrangeiro, englobando tanto investimentos em renda fixa quanto em renda variável. Já o seu estudo, da FSB Investimentos, tem um foco mais específico, rastreando ali o fluxo dos grandes players e dos fundos de investimento atrelados ao índice. Isso permite uma análise mais detalhada e precisa, identificando exatamente onde estão as movimentações dos grandes investidores em determinadas ações. Essa abordagem mais segmentada permite uma visão mais clara do movimento de capital e, consequentemente, uma tomada de decisão mais assertiva. Então, realmente é um diferencial importante. Então, nesse caso, para quem investe em ações, né, o nosso estudo ele acaba sendo bem importante, né, porque ele acaba realmente mostrando onde está o fluxo por parte dos estrangeiros em relação ao investimento no Brasil, né, na Bolsa de Valores do Brasil. Exatamente. Esse nível de detalhamento é super valioso para quem quer entender as dinâmicas do mercado de ações, porque permite identificar onde os grandes investidores estrangeiros estão concentrando capital. Isso ajuda a tomar decisões mais informadas e aproveitar melhor as oportunidades do mercado. Com certeza é um diferencial bem interessante. Tá, obrigado, gerente, pela análise, pela conversa, enfim. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso estudo, da nossa análise de dados em relação ao fluxo dos estrangeiros, né? E esse é o nosso nível de trabalho que nós entregamos aqui no nosso canal, para os inscritos também e principalmente para os assinantes do nosso site, né? Acessando www.fsbinvestimentos.com.br, o link está na descrição do vídeo. Você pode ter acesso a esse estudo pela guia Seja Assinante, enfim, lá tem maiores informações para você se tornar membro e ter acesso a esses estudos que é publicado semanalmente.